Boa tarde, pessoal! Voltamos aqui, então, na nossa série de formações pré-Copa Nacional de Debates, em que a gente vai tratar, então, de outro tema que é bem recorrente quando a gente fala de dificuldades principais que os debatedores sentem, que é a lógica de o que é um contrafactual e como fazer um contrafactual no final das contas. Meu nome é Camila Favaretto, eu sou atual diretora nacional de capacitação e desenvolvimento da Condeb, também sou atual conselheira do grupo de debates oratória da URGS, que é o conhecido como GDO. E hoje, então, a gente vai falar, então, dessa habilidade específica que é o contrafactual. Nessa formação, eu quero apresentar e falar com vocês algumas coisas. Primeiro, para a gente entender melhor o que é, de fato, um contrafactual, em quais moções isso costuma ser ainda mais necessário. A gente vai ver que tem algumas moções específicas em que o contrafactual é uma habilidade, é algo exigido que os debatedores tragam para a gente durante o debate. Isso é considerado na educação como um todo, que é essa construção de mundo. A gente vai tratar, então, o que fazer enquanto governo, enquanto oposição, o que é exigido dos debatedores, então, como responder um contrafactual, ou o que entra nessa construção de novo mundo, que é o que a gente chama de contrafactual como um todo. E mais do que isso, no final das contas, trabalhar, então, um pouco quais são os principais erros dos debatedores ao tratar dessa habilidade e como evitá-los, então. Primeira coisa que a gente tem que lidar, então, é sobre em que tipos de moção isso costuma ser mais exigido. Basicamente, o que o manual de regras traz pra gente são dois tipos de moção. Esta casa prefere o mundo e esta casa lamenta. Quando a gente está falando, então, de esta casa prefere o mundo, nós estamos falando de algo que não exige um marco temporal especificamente, mas sim uma construção inteira de um mundo novo. Ou seja, eu parto do pressuposto que toda a nossa noção de realidade, de temporalidade, de consequências que a gente tem hoje, dado alguma coisa específica que a moção vai apresentar, e mais adiante eu vou trazer alguns exemplos, isso vai ficar um pouco mais claro. Numa moção em que eu tenho prefere um mundo, eu preciso construir um contrafactual, ou seja, uma noção de mundo alternativa em que eu não teria determinado fator exposto pela moção, enquanto oposições estão lidando com um mundo como a gente conhece, que é o que a gente chama de status quo, onde X aconteceu de fato. Quando eu estou falando de mundo, é por isso que a palavra mundo é bem importante quando nós estamos falando de noção de contrafactual, porque é isso que o conceito dessa habilidade diz para nós. Contrafactual é construir um mundo alternativo em que algo não aconteceu. Ou seja, eu trabalho com uma realidade em que consequências que eu tenho hoje em dia não foram dessa mesma forma, ou então são dessa mesma forma e eu preciso defender porque isso é positivo no final das contas, em que as pessoas acreditam que determinada percepção de mundo, quando eu estou falando, por exemplo, de uma narrativa, é diferente ou é assim como atualmente. Quando eu estou falando de um marco histórico, de revolução industrial, de alguma greve específica, alguma revolta que aconteceu, que eu estou, de alguma forma, lamentando ou preferindo um mundo em que determinados fatores históricos ou determinadas realidades não aconteceram da forma como a gente interpreta hoje e sente as consequências hoje, se dão de fato. Esta é a noção de contrafactual. E é por isso que é uma habilidade muito importante, porque é, digamos assim, meio abstrato. Depende dos debatedores fazerem um exercício de pensamento e construção argumentativa de fato, me dando motivos o suficientes para eu acreditar que a realidade seria diferente do que ela é hoje. Então, por isso que quando eu estou falando de prefere um mundo, eu estou falando de uma realidade inteira que seria alterada. Que é um pouco diferente de emoções como, por exemplo, esta casa lamenta. Quando eu tô falando de emoções de esta casa lamenta, aí eu tenho um marco temporal mais específico do que prefere o mundo. Normalmente eu consigo fazer uma percepção, uma análise, digamos assim, temporal e mais específica e menos abstrata comparativamente com prefere um mundo, mais específico, como por exemplo, essa casa lamenta a Revolução Industrial, em que eu consigo aferir algum momento, algum marco mais certeiro, digamos assim, de quando determinada percepção, determinado acontecimento, determinada narrativa se deu no mundo atual, e daí a gente constrói a partir desse marco histórico em diante coisas que teriam sido alteradas, consequências que eu não sentiria, ou novas consequências que eu passaria a ter. Esse é o conceito, então, de contrafactual e duas moções específicas em que ele é exigido explicitamente, digamos assim, em que é um dever do debatedor como um todo me trazer concepções de contrafactual para eu entender como seria ou não esse mundo alternativo que eu estou construindo, então. Trazendo então outros dois exemplos de utilização de contrafactual nesses tipos de emoção específicos, que é esta casa lamenta e esta casa prefere um mundo, para ficar um pouco mais lúdica essa diferença,
Eu tenho, por exemplo, esta casa lamenta a ascensão de influenciadores de mídia social, ou esta casa lamenta a ascensão do uso da inteligência artificial. Eu provavelmente, neste marco histórico específico que está sendo destinado por moção de lamenta, em que ela está apontando que a ascensão de influenciadores, a ascensão do uso de inteligência artificial, eu, presumidamente, estou falando de, sei lá, 10, 15 anos atrás. É difícil acreditar que eu esteja falando da década de 50, da década de 60, 70, em que essas coisas não existiam, em que influenciadores digitais, inteligência artificial estava bem longe de existir, mesmo que sim, eu tivesse uma construção científica ainda desde aquela época que nos levou a ter as construções científicas que eu tenho hoje. Mas quando eu partindo do pressuposto de lamentar algum aspecto específico, que é, como por exemplo, a ascensão de influenciadores de mídia social, eu então estou presumidamente falando de 10, 15 anos atrás. Então eu tenho que lidar com os efeitos deste marco temporal específico. Da mesma forma que eu teria, como por exemplo, esta casa lamenta a Revolução Industrial, esta casa lamenta a Revolução Francesa, ou aspectos temporais e marcos temporais específicos em que eu consigo determinar, ou seja, muitas vezes é determinado pela moção mesmo, em que ela afere especificamente do que eu estou falando, e daí eu passo a construir um mundo a partir desse marco histórico específico. É diferente de moções de prefere um mundo. Moções de prefere um mundo costumam ser um pouco mais amplas, e isso faz com que eu tenha um novo ônus para o debatedor, que é aferir mais ou menos temporalmente onde, dado o fator que está sendo apresentado pela moção, teria acontecido. Um dos exemplos disso é: esta casa prefere um mundo em que a religião organizada nunca existiu. A religião organizada nunca existiu não apresenta um infoslide específico e diz: olha, a religião começou a acontecer desta forma aqui e neste ano aqui específico. Isso exige dos debatedores fazerem um exercício de pensamento de mais ou menos quando essas religiões organizadas começaram a existir. Quando as pessoas começaram a se organizar em volta de uma religião, não ficar algo como esparso, digamos assim. Então é o primeiro ônus que dá para o debatedor, esta casa prefere um mundo, que é diferente de essa casa lamenta, que normalmente é um marco um pouco mais específico. Prefere um mundo costuma ser um pouco mais amplo. Mais do que isso, quando eu estou falando de moções de contrafactual, de prefere um mundo, isso faz com que eu não consiga ter alguns tipos de argumento, digamos assim, nesse exemplo de essa casa prefere que a religião organizada nunca tenha existido, enfim, um mundo em que a religião organizada nunca existiu, argumentos do tipo: olha, as pessoas sentiriam muita falta da religião, isso seria um ponto negativo, porque não tem como sentir falta de algo que nunca existiu. Então não é como se eu estivesse retirando algo hoje e hoje eu sentisse falta dessa coisa que aconteceu. Porque é todo um mundo sendo construído, digamos assim, do zero, partindo do pressuposto que esse marco, que essa percepção social, que essa forma de organização nunca tenha acontecido. Isso faz, então, que moções de prefere um mundo eu tenha esse grau um pouco mais amplo, digamos assim, e para ser determinado pelo próprio debatedor. E essa casa lamenta, normalmente, uma percepção um pouco mais direta, digamos assim, mesmo que não seja a regra. Isso pode ter moções de lamenta também, que deixam um pouco passado, digamos assim, meio implícito qual seria o momento histórico específico, mas normalmente essa costuma ser a diferença, então, desses dois tipos de moção. Um segundo ponto bem importante quando a gente fala de moções de contrafactual é que governos não têm fiat de contrafactual. O que significa fiat, caso você seja iniciante e tenha caído nesse termo de paraquedas? Fiat é aquilo em que eu parto do pressuposto que é assegurado, digamos assim, para governos alguma comprovação de que seria possível isso acontecer. É bem comum em moções de policy, por exemplo, de implementaria X medida, implementaria ou aceitaria determinado acordo. O fiat parte do pressuposto em que oposições não possam argumentar no sentido de, olha, seria impossível implementar isso. Porque senão governos ficariam sempre muito mais tentando provar como eles conseguiriam fazer X do que quais os benefícios de X propriamente dito. Isso é um fiat. O que significa que quando eu digo que contrafactual não tem fiat, é justamente que ele pode ser contestado. E não só ele pode ser contestado, mas o fato dele não ser um fiat de governos implica num segundo ônus para, especialmente o primeiro governo, mas segundo governo também pode ter, que é um grau de explicação de por que esse contrafactual que está sendo apresentado é verdadeiro. Ou seja, eu preciso dar razões o suficientes para acreditar que um mundo alternativo, sem medida X, sem um marco temporal Y, sem uma percepção coletiva frente a algo Z, aconteceria desta forma que governos estão tentando me apresentar.
a partir do momento em que eu não tenho um fiat e governos precisam me dar razões suficientes para isso, ou seja, primeiro o governo não pode só chegar e dizer, olha, seria dessa forma aqui, e isso ser automaticamente comprado dentro do debate, significa que oposições, então, têm a prerrogativa de contestar essa contraproposta. Contestar o contrafactual. Ou seja, primeira oposição pode olhar para o primeiro-ministro e dizer, olha, apesar do contrafactual do primeiro-ministro ser esse, eu acho um pouco intuitivo, porque as pessoas teriam outra percepção. Mais do que isso, eu ainda teria outras medidas que fazem as pessoas chegarem a essa mesma conclusão de percepção social. Ou, olha, eles estão dizendo que se eu não tivesse determinado país enfrentando esse conflito, eu teria esse outro país. Olha, mas é pouco provável que seria esse outro país que eles estão tentando me mostrar. Na verdade, é muito mais provável que seja esse contrafactual aqui que nós estamos apresentando. Tudo isso são formas de dizer que o governo precisa me dar motivos o suficiente para eu acreditar que esse contrafactual que está sendo construído vai ser esse mesmo, enquanto oposições têm a prerrogativa também de contestar o contrafactual e possivelmente indicar qual seria o contrafactual mais provável. Ou seja, oposições não precisam aceitar o contrafactual de bom grado e, novamente, isso implica um ônus de governo de me dar motivos o suficientes para eu crer que vai ser contrafactual X. Mas, novamente, partindo do pressuposto que é um contrafactual legítimo, bem explicado, que não é, digamos assim, descompassado da realidade, que ele é intuitivo o suficiente para acreditar, oposições muito provavelmente precisam trabalhar em cima desse contrafactual. Ele não é injusto, então ele pode ser aceito e deve ser aceito dentro do debate, para que as demais duplas então interajam com ele e lidem com base nele, fazendo então o sopesamento de comparativa de qual mundo seria melhor, esse mundo alternativo ou o status quo que a gente já tem atualmente. Agora que a gente já entendeu um pouquinho, então, sobre o que governos precisam fazer, tanto na lógica de lamentar, tanto na lógica de prefere o mundo, sobre como precisa dar razões suficientes para esse contrafactual, a gente precisa entender, então, qual é o objetivo, então, digamos assim, das oposições. O que a oposição precisa fazer para ganhar um debate numa moção de esta casa lamenta, esta casa prefere o mundo? Basicamente, é defender o status quo como a gente conhece hoje em dia. Se eu não tenho um mundo alternativo a determinada medida, percepção social, então eu tenho o que eu tenho hoje em dia, que é o que a gente chama de status quo. Um ponto importante e que às vezes gera alguma dúvida dentro da forma de julgar os debates ou da forma de construir argumentos de oposição é que a oposição não tem o encargo de super aplaudir o status quo ou dizer que ele é maravilhoso ou tem zero defeitos nem nada do tipo. Uma das prerrogativas de oposições poderia ser simplesmente dizer que esse contrafactual que está sendo trazido por governo traz muito mais malefícios, ou seja, comparativamente é pior do que eu tenho atualmente, fazendo com que, mesmo problemas que eu enfrente no status quo, ainda sejam melhores do que outro grau de prejuízo que governos estão tentando me defender e que no final das contas vai prejudicar mais pessoas, prejudicar a percepção de mundo, prejudicar a forma como as pessoas interagem com normas, com outros países, com seja lá que tipo de moção ou que tipo de prerrogativa está sendo implementada por lamenta e prefere o mundo. Então eu tenho duas alternativas enquanto oposição: defender o status quo e dizer de fato como ele é benéfico e fazer com que o status quo seja melhor do que possíveis prejuízos que governos estão tentando passar pra gente, enquanto nesse contrafactual, nesse mundo alternativo, dizendo que, apesar do status quo ter sim consequências negativas e problemas, ainda assim ele supera comparativamente esse mundo alternativo. E se eu estou falando de supera comparativamente o mundo alternativo, isso também implica que governos não podem só construir o contrafactual e dizer ele tem X benefício, Y benefício, Z benefício. Ele precisa ter benefícios o suficiente para se contrapor, e não só se contrapor, e superar também o que a gente tem no status quo. Então, a importância de comparatividade é muito grande em moções de contrafactual, porque eu não preciso só ser um status quo positivo, eu preciso ser um status quo melhor do que o mundo alternativo. Eu não preciso só ser um mundo alternativo enquanto governos apresentando contrafactual. Eu preciso ser um mundo alternativo melhor, com menos prejuízos do que o status quo traz pra gente. Então, comparatividade é sempre muito importante em moções de contrafactual. Vamos falar um pouco então sobre quando construir o contrafactual, em que momento do discurso fazer isso e sobre quanto tempo gastar nesse contrafactual especificamente. Quando a gente está falando de quando construir isso, a gente parte do pressuposto que o ônus de contrafactual é especialmente de primeiro governo, ou seja, do primeiro-ministro.
Mesmo que o adjunto de governo possa tentar dar uma, digamos assim, consertada no contrafactual, o ônus de construção de contrafactual é diretamente do primeiro-ministro. Por quê? Porque se o primeiro-ministro não constrói o contrafactual, fica só pro adjunto construir, o líder de oposição não tem exatamente com o que engajar no debate. Qual é o mundo alternativo? Você está lamentando por quê? Porque a moção de lamenta não é simplesmente dizer, olha, dada a coisa que aconteceu é ruim. É um mundo inteiro em que dada a coisa não aconteceu é melhor. Essa que é a prerrogativa de moção de lamenta, esse que é o objetivo de moção de prefere um mundo. Isso faz, então, com que o primeiro-ministro tenha o dever de construir seu contrafactual para que o líder de oposição e depois, consequentemente, o adjunto de oposição consiga engajar com isso. Até porque, caso o líder de oposição não concorde exatamente, diga que é injusto, o adjunto de governo, então, vai ter prerrogativa suficiente para dizer, olha, não é injusto por tais motivos que eu estou apresentando aqui, ou então tentar fazer aquele remanejamento, digamos assim. Ah, você considerou injusto por esse motivo e o que você me apresentou é um outro contrafactual? Beleza, vou engajar com ele e tudo mais. São prerrogativas diferentes dentro do debate. Tendo entendido, então, que o primeiro-ministro é a principal pessoa que tem o dever, então, de construir esse contrafactual, enquanto o líder de oposição é a principal pessoa que tem o dever de engajar com ele, dizer se aceita, se é injusto e seria outro, enfim, eu parto do pressuposto de quando construir esse contrafactual, então. Não tem exatamente uma parte do discurso muito específica em que isso seria o recomendado, mas eu diria que o mais recomendado é que ele seja feito o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais tempo você demora ao longo do seu discurso para apresentar o contrafactual, menos claro fica para o adjudicador estrategicamente, então no sentido de construção do seu discurso em primeiro-ministro, sobre por que você está lamentando, por que você prefere um mundo. Porque, novamente, se eu estou dizendo que lamentar não é só acreditar que tal marco é ruim, mas que o seu mundo é melhor, quanto mais demora para o juiz entender qual é o seu mundo, mais demora para ele entender por que o seu mundo é melhor. Ou seja, o quanto antes você conseguir introduzir esse contrafactual, melhor estrategicamente falando. Isso significa que você tem que começar o discurso fazendo contrafactual? Talvez não. Talvez seja mais interessante você introduzir qual o framing exatamente que está acontecendo atualmente, qual o problema que você tem no status quo por causa desse marco específico que a moção está trazendo. E daí, exposto qual é o problema, você diz, e esse problema seria mitigado neste contrafactual aqui e passa a construir qual seria o seu mundo, talvez seja estrategicamente mais viável, no sentido de persuasão, digamos assim. O que eu quero dizer é só que ele não demore, digamos assim, lá pelo 6º minuto e meio, 7º minuto do seu discurso, porque o contrafactual exige, de fato, uma construção. E daí a gente fala de quanto tempo você deve gastar no contrafactual, quando eu estou falando de exige uma construção. E a palavra-chave aqui é intuitividade. O quão intuitivo é esse mundo alternativo que você está construindo? Por exemplo, vou dar um exemplo meio besta, assim, para vocês entenderem. Se eu estou querendo provar que o céu é azul, isso significa que é um argumento, digamos assim, uma premissa, uma claim intuitivo o suficiente para o adjudicador entender. Eu não preciso dar grandes motivos suficientes para o adjudicador entender que o céu é azul de fato. É diferente de se eu estiver tentando provar, por exemplo, que o céu é laranja ou o céu é roxo, o que demanda mais tempo de construção, de persuasividade, de motivos suficientes para o adjudicador entender que isso de fato talvez aconteça, conforme você está querendo dizer. Então a palavra intuitividade é muito chave aqui. O quão intuitivo é o seu contrafactual? Se você está querendo me dizer que com a Revolução Industrial não teria acontecido dada a evolução tecnológica, teria sido outro tipo de revolução tecnológica, o quão intuitivo isso é? Quantos argumentos, digamos assim, quantas premissas, quantos mecanismos suficientes você precisa me dar para eu acreditar, enquanto adjudicador, que o que você está me falando vai acontecer dessa forma? Se você está me dizendo que os Estados Unidos não seria a potência mundial em alguma moção de lamento específica, de um marco histórico, digamos assim, mas seria outro país, como por exemplo a Espanha, Portugal, se determinada coisa tivesse acontecido, quão intuitivo é para eu acreditar? Se seria a China, se seria outro país do Oriente, digamos assim, o quão intuitivo isso é? Quanto demanda de tempo você me explica isso? Então, a palavra intuitividade é importante então para você entender o quanto você deve gastar de tempo do seu discurso sobre isso. Mas aqui vai um adendo muito importante.
Se você está percebendo que é pouco intuitivo o contrafactual que você está tentando me trazer, isso pode ser um alerta o suficiente para acreditar que esse não é o melhor caminho a ser seguido, que talvez outras coisas aconteceriam mais intuitivamente do que aquilo que você está tentando me demonstrar. E daí vai de estratégia e de quanto você consegue comprovar isso, porque, como eu falei anteriormente, minutos atrás, a lógica é que oposições podem contestar isso. Então, duas premissas principais. A primeira é não demorar muito tempo para introduzir o seu contrafactual e a segunda, me dar motivos o suficiente para eu acreditar que isso é verdade. Quanto menos intuitivo, mais motivos serão necessários. Quanto mais intuitivo, menos motivos serão necessários e, consequentemente, menos tempo você precisa gastar com isso. Tendo em vista, então, que a gente já falou um pouco sobre o que primeiras casas precisam fazer dentro do debate, especialmente quando o primeiro-ministro tem tanto a prerrogativa quanto o dever mesmo de fazer essa construção de contrafactual, enquanto o líder de oposição tem o dever de ou contestar o contrafactual caso tenha percebido que ele é injusto dentro do debate, ou então lidar com esse contrafactual dentro do seu próprio argumento, tentando então fazer essa comparativa de porque comparativamente o status quo continua sendo superior ao mundo alternativo que o primeiro governo está trazendo. Essas são as prerrogativas, deveres do mais de primeiras casas, especialmente como forma de não ser estendido por segundas casas, caso eventualmente deixem uma lacuna de contrafactual de mundo alternativo que moções exigem, como esta casa lamenta e esta casa prefere o mundo. E daí para isso a gente fala um pouquinho então de segundas casas. Ok, o que segundas casas fazem quando envolve um contrafactual? E daí para isso a gente tem duas possibilidades principais, duas hipóteses. A primeira hipótese é quando primeiras casas não constroem contrafactual, não chegam a tocar em algum mundo alternativo possível. A segunda hipótese é quando primeiras casas constroem um contrafactual, que segundas casas fazem então. Quando a gente está falando da primeira hipótese, em que esse contrafactual não existe em primeiras casas, é aqui que segundas casas tem a prerrogativa, tem o dever, inclusive, de suprir essa lacuna argumentativa que primeiras casas não se propuseram dentro do debate, não conseguiram satisfazer propriamente dito. E com isso, acabam sendo mais comparativos, mais relevantes, argumentativamente superiores do que primeiras casas, tendo em vista, então, que supriram um dever necessário, implícito às moções de lamenta e preferem o mundo. E daí isso partindo do pressuposto que não vem algum grau possível de entendimento ou interpretação de qual seria esse mundo alternativo, já que primeiras casas, tanto o primeiro governo como primeira oposição, não se propuseram a fazer isso dentro do debate. Segundo as casas, podem vir e suprir essa lacuna argumentativa. É diferente da segunda hipótese, em que eu tenho essa construção vindo em primeira casa, seja em primeiro governo, seja em primeira oposição, em que há uma concordância das primeiras casas sobre o contrafactual. O mundo alternativo seria este que foi apresentado. Nessa hipótese, segundo as casas, não tem a prerrogativa de trazer um contrafactual alternativo, diferente, mesmo que por algum motivo considerem pouco plausível ou pouco intuitivo aquilo que veio em primeiras casas, tendo em vista que primeiras casas já concordaram com isso. Isso acontece por quê? Qual é o motivo disso? É porque, por um princípio de justiça básico, digamos assim. Se primeiro governo introduz no debate que se eu não tivesse a ascensão dos Estados Unidos, eu teria a ascensão da China, então, e parte do pressuposto de construção de análise argumentativa todo em volta de um agente específico que seria a China. Primeira oposição concorda que seria este agente aqui que está sendo dito, então, para o primeiro governo. Daí chega lá a extensão de segunda oposição e fala, não, na verdade, não seria pouco intuitivo que seria a China, na verdade seria outro, e isso seria muito pior, e é por isso que o status quo é melhor. O que segundo governo faz isso e diz, olha, o contrafactual mais provável é que seria outro agente tomando esse poder, tomando esse espaço dos Estados Unidos, e isso faz com que a gente seja superior comparativamente ao conteúdo do status quo. Isso é injusto, porque primeiras casas não tem mais como rebater propriamente dito isso. A única forma de engajamento direto é com pontos de informação. Só que ponto de informação é pouco tempo, é difícil engajar, é difícil fazer uma refutação mais rebuscada, digamos assim, mais robusta, frente a essa construção argumentativa de outro contrafactual que veio e está vinculada à argumentação de segundas casas. Portanto, isso não pode ser feito. Mas vamos partir de um pressuposto, então, que primeiro o governo tem um contrafactual, primeira oposição discordou desse contrafactual e tem outra coisa que está sendo analisada. Eu tenho um embate entre primeiras casas. Eu não tenho uma concordância explícita ou implícita entre primeiras casas que estão debatendo a mesma coisa, que faz com que segundas casas sejam vinculadas a isso. Eu tenho uma discordância. O que eu faço dentro do debate enquanto segundas casas? Eu concordo com o contrafactual de primeiro governo, concordo com o contrafactual de primeira oposição. Tendo em vista que eu falei anteriormente que não é fiat. Eu não preciso que primeiro governo esteja necessariamente certo no seu contrafactual. Primeira oposição pode estar mais certo no seu contrafactual.
Você é segundo governo e você parte do pressuposto que estrategicamente é mais provável satisfazer o seu argumento ou que para o debate como um todo é melhor esse mundo que está sendo construído por primeira oposição. Você não pode chegar e dizer, olha, o primeiro governo está totalmente errado, esse contrafactual é lunático, ele não acontece por uma série de motivos que eu estou dizendo aqui. Porque isso seria refutar a sua primeira casa. Você não pode fazer isso, você não pode discordar diretamente da sua primeira casa. O que você pode fazer, então, estrategicamente a isso, é trabalhar no mundo de primeira oposição. Olha, veja bem mesmo, eu não estou discordando do contrafactual de primeiro governo, a gente acha que ganha nele por esses e esses motivos, mas mais do que isso, eu quero ser o mais justa possível com a primeira oposição e demonstrar como mesmo no melhor mundo deles, em que é esse contrafactual ali que eles estão defendendo, ainda assim eu venço, e fazer a sua construção argumentativa em torno disso. Isso faz com que você consiga engajar no melhor dos dois mundos, tanto sem refutar propriamente dito a sua primeira casa, que é primeiro governo e construir um contrafactual alternativo à primeira oposição, como engajar diretamente com o caso de primeira oposição e evitar ficar distante do debate, digamos assim, afastado do debate, por não conseguir engajar propriamente dito com aquele contrafactual que oposições estão querendo defender e trazer para si dentro do debate. Então, essa é uma alternativa de como fazer. Mas sempre lembrando que caso primeiros casos concordem com o contrafactual e ele seja plausível o suficiente, ele seja intuitivo e não injusto dentro do debate, segundas casas estão vinculados a ele, mas caso não venha um contrafactual, segundas casas podem suprir essa lacuna e trazer qual seria o contrafactual, então, mais, digamos assim, plausível ou mais justo dentro do debate e cumprir esse ônus argumentativo de moções de lamento que preferem o mundo. Vamos falar um pouco mais então sobre os 3 principais erros que os debatedores costumam cometer quando a gente está falando dessa habilidade de construção de contrafactual. O primeiro deles é comparatividade e provavelmente o mais importante de todos quando a gente está falando de análise de contrafactual. É muito comum que governos, ao invés de construírem de fato um mundo alternativo e dizer por que esse mundo alternativo é superior comparativamente ao status quo que a gente tem hoje, tanto num quesito de evitar consequências negativas, como em trazer mais benefícios do que eu tenho atualmente, se restringem a falar exclusivamente sobre aspectos negativos que a gente tem hoje. Como, por exemplo, no exemplo anterior que eu dei, esse acasalamento, a ascensão de influenciadores de mídia social, ao invés de construir de fato um mundo alternativo em que esses influenciadores de mídia social não ascenderam propriamente dito, e que eu tive outra coisa ascendendo, ou que eu simplesmente só não tive eles ascendendo, e o que eu tenho de alternativa a isso, partem do pressuposto de ficar muito tempo atacando de por que é ruim, quais malefícios trouxe, quais efeitos negativos e consequências ruins que eu tenho no status quo, sem construir de fato um mundo alternativo frente a isso. Isso faz com que percam comparatividade, porque eu até posso entender por que influenciadores de mídia social são ruins, mas eu não entendo necessariamente porque o mundo sem eles é melhor, é superior comparativamente falando. E o mesmo erro muitas vezes acontece em oposições. Quando eu entendo quais são os benefícios do status quo, mas eu não consigo entender exatamente porque esses benefícios superam todos aqueles benefícios que estão sendo trazidos em contrapartida nesse mundo alternativo, ou superam eventuais problemas que deixariam de existir e que eu tenho no status quo e deixariam de existir nesse mundo alternativo com base nessa comparatividade que governos estão tentando trazer. Então a palavra comparatividade é provavelmente o mais importante e mais relevante que vocês têm que ter na mente de vocês quando vocês estão construindo o contrafactual. Sempre tem em mente aquela frase: não basta ser bom, é preciso ser melhor. O segundo principal erro é plausibilidade, que é a lógica de construir um contrafactual que não é necessariamente plausível. E daí não é um erro só de esquecer de dar análises suficientes da construção para eu acreditar que esse contrafactual de fato vai acontecer, que de fato é um problema. Mas mesmo dando análises suficientes, eu ainda assim não consigo entender por que ele é plausível, por que ele é o mais intuitivo, porque ele de fato vai acontecer. Então sempre tenha em mente que ele precisa ser um contrafactual justo, ele precisa ser um contrafactual debatível, é importante. Se eu não tenho a ascensão de político X, quem eu tenho no lugar? E por que este no lugar é mais importante? Se eu não tenho Lula candidato às próximas eleições, quem eu tenho? Se eu não tenho os Estados Unidos como potência mundial emergindo no mundo, né? Eu tenho qual potência em um contrafactual alternativo? Se eu não tenho uma percepção social de relacionamento como eu tenho hoje em dia, qual outra percepção social eu tenho construída? Não basta só eu deixar de ter algo, eu preciso ter algo alternativo, o que provavelmente é isso. E tudo isso de forma a ser plausível, ser mais intuitiva, dado a fatos
históricos, fatos sociais, fatos econômicos, fatos de realidade no geral, que eu consigo trazer como forma de construção, forma de análise desse contrafactual. Então, plausibilidade é muito importante. E pegando um gancho tanto de comparatividade como de plausibilidade, o terceiro principal erro é excludência. É quando os debatedores não conseguem determinar de fato o que vem só disso que a moção está tentando trazer e o que poderia vir de outras maneiras também ou continuam existindo mesmo nesse mundo alternativo que eu tenho. Um dos exemplos que eu tenho para tratar um pouco melhor sobre essa excludência é esta acasalamento, a percepção dos soldados como heróis. Uma das coisas que, por exemplo, governos poderiam argumentar no contrafactual é que, mesmo que eu tirasse essa percepção de soldados como heróis, eu ainda tenho coisas como investimento estatal, eu ainda tenho coisas como auxílio saúde, auxílios sociais no geral, respeito dos indivíduos, digamos assim, dos civis para com esses indivíduos específicos que são os soldados. Tudo isso se mantém. Na verdade, a única coisa que eu tiro nesse contrafactual alternativo, em que eu não percebo ele como herói, é outra coisa específica. Isso porque todos esses auxílios governamentais e sociais que eu tenho não são derivados dessa noção de herói, elas são derivados de outra coisa. São derivados, na verdade, de um nacionalismo que é formado e exacerbado graças a essa lógica de poder que advém de uma força de exército forte. A partir do momento que eu garanto essa força do exército, que eu enxergo como um poder forte, e especialmente em países que demandam mais esse auxílio do exército, digamos assim, desse poder do exército como um todo, tanto como proteção do próprio estado, como intervenção em outros estados, que costuma acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o exército acaba sendo um poder muito forte que compõe esse nacionalismo, é essa percepção de força que vem desse investimento, que corrobora para essa narrativa de nacionalismo, que faz então que eu continue tendo outros investimentos, porque isso não é exatamente só do herói, vem de muitas outras coisas. Então, na verdade, o que eu estou excluindo é só essa coisa específica que o herói está tentando formar, essa noção de herói está tentando formar, que é o que os governos estão tentando defender. Todo o resto continua existindo. Em contrapartida, o que oposições podem dizer, na verdade, não. Toda essa noção de construção e força do exército vem justamente de enxergar eles como heróis da nação. Enxergar que eles são agentes muito fortes e muito específicos, que só eles são capazes de fazer isso, e tudo isso demanda maior investimento, maior proteção, maior auxílio médico, maior auxílio social, maior respeito social quando eles voltam desse conflito, ou a própria existência deles na sociedade como um todo, mesmo que eles não se engajem diretamente num conflito, mas só saber que eles são soldados é importante, porque o herói é o que constrói esse respeito nacional e essa forma nacional. Porque essa nacionalidade exacerbada pelo poder do exército só existe graças a essa narrativa de herói. E é por isso que eu não posso lamentar, porque senão eu teria um estado mais fraco, um exército mais enfraquecido, um cidadão menos assistido quando eu tenho essa volta de conflito e tudo mais. São formas diferentes, e o ponto que eu quero chegar é que são formas diferentes de eu atestar que uma coisa acontece especificamente pela noção de herói e outra que, na verdade, acontece por muitos outros motivos. E ambas as coisas são passíveis de justificação, mas o que eu quero dizer é que precisa de justificação para eu entender que uma coisa só acontece especificamente por esse marco temporal, essa percepção que a moção está tentando trazer, enquanto outras coisas podem acontecer por vários outros motivos. E essa é uma refutação muito comum que acontece em moções de narrativa especificamente, que é, algum debatedor, alguma dupla específica tentar alcançar um impacto muito grande, de dizer, vai acontecer isso, aquilo e mais não sei o que, e daí chega outra dupla e fala, olha, esse impacto é de fato importante e é relevante para o debate, mas a moral é que tudo isso ainda é satisfeito no meu cenário, mesmo excluindo essa narrativa, mesmo excluindo essa percepção, mesmo excluindo essa temporalidade, porque tem muitas outras coisas que se ligam a essas consequências que vocês estão tentando dizer que não aconteceriam. Eu tenho X fator social, eu tenho X fator econômico, eu tenho outras formas de interações culturais que levam a essa mesma percepção e essas mesmas consequências que vocês estão trazendo. É por isso que vocês não são excludentes nesse mundo alternativo. Então, por isso que a palavra excludência é muito importante. Tanto para eu entender de fato o que é comparativo e evitar o primeiro erro que eu falei, como entender de fato o que é plausível, o que só é evitado ou só acontece por esse mundo alternativo, evitando então decair no segundo erro que eu falei, construindo então essa excludência e essa comparatividade no final das contas, que torna o caso mais relevante, mais persuasivo e mais central dentro do debate mesmo, menos provável a respostas competentes do tipo, na verdade isso aconteceria de outras formas. Então, excludência é muito importante, sempre tem que ser observada dentro do debate como um todo.
Com isso, a gente encerra então essa formação, tendo passado tanto sobre como construir um contrafactual, o que é um contrafactual, quais moções exigem essa habilidade específica, como primeiras casas interagem com isso, como segundas casas interagem com isso, e evitar erros possíveis dentro dessas moções. Qualquer dúvida a gente fica sempre à disposição e reforço que há um material complementar na descrição desse vídeo, assim como na descrição dos outros vídeos dessa série de vídeos iniciais para a formação da segunda Copa Nacional de Debates. Muito obrigada e até a próxima!